Eu vou pedir para você abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 4 até o versículo de número 12. Hebreus 12, do 4 ao 12. Na nossa reflexão de hoje, no nosso estudo, e eu gostaria que você participasse também da nossa fala, que você pudesse também compartilhar. Eu quero falar sobre a ação de Deus sobre as nossas vidas para nos redirecionar. Nós estamos nos preparando para um novo ano, e a gente sabe que quando um ano se encerra, outro ano vai se iniciar, a gente sempre faz uma retrospectiva e ao mesmo tempo uma avaliação, e fazemos também novos planejamentos, novos sonhos. A gente pensa sobre quais são os nossos objetivos, os nossos propósitos, nossas metas. A gente sempre faz essa análise, e não há nada mais importante nessa análise do que a gente buscar em Deus a sensibilidade para compreender o que Ele tem feito na nossa vida. Quais são os propósitos de Deus para nós durante a nossa caminhada, Esse novo ano que vai iniciar, ele sempre traz algo motivacional, A gente sempre vê o pessoal, não, esse ano novo vai ser tudo diferente, A gente sabe que traz esse ânimo. Entretanto, a gente sabe que isso pode se perder rapidamente, Porque tem fogo que é fogo de paia, Pega fogo, mas queima rápido, Você começa, não, esse ano vai. Aí vai os primeiros 15 dias, daí no 16º você já, oh Deus. Entretanto, a nossa vida com Deus, ela é constante, ela não tem fim, ela vai prosseguindo. Então eu quero falar um pouco sobre essa ação de Deus em corrigir a gente, em renovar a gente, em restaurar. O texto fala muito sobre disciplina do Senhor, e eu quero fazer a leitura para a gente poder caminhar na nossa conversa aqui nessa manhã, tá bom? Diz assim, Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém até aí. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre essa disciplina de Deus, esse termo tão importante que mostra a correção de Deus sobre as nossas vidas. Se nós pensamos num ano novo, num ano diferente, se nós estabelecemos metas, objetivos, é porque na verdade a gente sabe que tudo aquilo que a gente ansiava e esperava no ano anterior não aconteceu, certo? Senão a gente só prossegue. Agora, quando a gente repensa, a gente reavalia, a gente pensa em coisas novas, é porque algumas coisas não atingiram os seus objetivos, não foi satisfatório, a gente entendeu que não foi bom, que nós erramos, em vários aspectos da vida. Então a disciplina de Deus é esse ato, essa ação de Deus em moldar o nosso coração, em moldar a nossa vida. O processo disciplinar de Deus é um processo em que Deus vem nos transformar pela sua graça, para que nós possamos viver segundo aquilo que Deus quer para nós. Isso é disciplina. Disciplina não é com o propósito de punir, A gente pensa muitas vezes disciplina como punição, Você fez alguma coisa errada, então você vai ficar de castigo. Aí você fica aí, Aí só põe de castigo, aí a criança levanta, vai lá e faz tudo de novo, Aí você vai de castigo de novo, O propósito da disciplina é moldar, é mudar, é transformar, é mostrar que através do amor, do cuidado, da atenção, as nossas vidas precisam ser de fato repensadas. Tem um versículo
que está no livro de Jó, que Deus diz assim, ó: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Quando Deus move, age em nosso coração, nos corrigindo, isso é bom para nós, e nós precisamos estar atentos. Então, nesse processo de repensar, de avaliação, eu queria que você pensasse seriamente sobre o que precisa mudar na sua vida, o que você precisa dar mais atenção, o que você precisa fazer para a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a sua vida com os seus familiares, o seu relacionamento com os irmãos da igreja, aquilo que precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus no seu coração. Não é pensar só em coisas que traz uma certa realização para você, no aspecto de conquistas pessoais, que a gente pensa muito nisso, né? Esse ano eu quero comprar minha casa, esse ano eu quero trocar o meu carro, esse ano eu quero, sei lá, deixa eu pensar aqui. A gente vai colocando muitas coisas assim, materiais, né? Mas o que de espiritual, o que na sua vida de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, precisa ser revisto, o que você precisa trabalhar? Então nós temos uma luta. O que o escritor aos Hebreus coloca é a nossa luta contra o pecado. O pecado é o nosso inimigo, né? No versículo 4 ele fala assim, ó: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, na luta contra o pecado, às vezes a nossa resistência não é tão intensa como deveria ser. Às vezes as pessoas veem o pecado, sabem que estão com ações que são pecaminosas, mas lida com indiferença, lida de uma maneira não tão séria quanto deveria, porque quando ele põe, olha, ainda não tendes resistido até o sangue, ele está dando essa ideia de que a resistência tem que ser algo profundo, é a luta contra o pecado. Todos nós sabemos da nossa natureza pecaminosa, todos nós somos pecadores, e por isso que nós fomos alcançados pela graça de Deus, porque somos falhos. A natureza humana é uma natureza pecaminosa. Entretanto, a maneira como esse pecado se manifesta na nossa vida é diferente. Uma pessoa pode ser gananciosa, o pecado pode se revelar na ganância. Outras pessoas podem ser na sexualidade, né? A pessoa não ter controle, ter uma vida fora dos princípios do Senhor, né? Ter a sua sexualidade fora da palavra de Deus, lutar contra pecados como adultério e por aí por fora. A pessoa ela pode ser orgulhosa, ter o ego inflamado, né? A pessoa pode ser alguém que não aceita a fala de ninguém, ela se sente superior aos outros. O que mais que nós poderíamos colocar? Olha, estou colocando o reflexo da natureza pecaminosa, certo? Tudo isso é pecado. A pessoa pode ser mentirosa, né? A pessoa fala, vai lá e conta uma mentira, né? Fala, fui pescar, peguei um peixe desse tamanho. Ela conta mentira. Lógico que a mentira de pescador aqui é só uma brincadeira, mas assim, às vezes a pessoa não reproduz a verdade, mente em casa, mente para os amigos, mente em todos os lugares que ela vai. Então quando a palavra de Deus fala, olha, ainda não tendes resistido até o sangue, ele está falando assim da importância de nós não só identificarmos como o pecado se manifesta na nossa vida, mas resistir em cometer o pecado, impedir para que o Espírito de Deus nos fortaleça. Qual é o meu pecado? Qual é o seu pecado? Quais são os nossos pecados, né? O que a gente precisa lutar? O que a gente precisa travar uma batalha no ano de 2025 para vencer? A amargura, o ódio, a indiferença, o rancor, né? Olha só, quem mais aí? Verdade, o pecado é uma rebelião contra Deus, né? A gente faz a nossa vontade, aquilo que está no nosso coração e abandona os princípios de Deus, né? De fato. E a língua venenosa, é verdade, a língua venenosa, atacar as pessoas, né? Verbalmente. Eu vou falar um negócio para você, eu vou falar só para você. Né? Eu, quando era pastor na congregação lá em Assis, na Coab, quando eu estava fazendo um seminário de teologia em Londrina, no Paraná, eu dei continuidade a uma plantação de igreja na Coab, que foi um lugar que a IPI do Jardim Paulista começou a fazer um trabalho. Tinha uma irmãzinha lá, que ela chegava para mim e ela falava da vida dos outros, sabe? Aí ela chegava para mim e falava assim, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor.
Para o senhor eu posso falar, porque falar para o pastor é fofoca santa. Fofoca santa. Essa eu nunca mais esqueci, né? Falei, ai, é cada uma. Não, de jeito nenhum, né? Era o jeito dela aliviar a sua consciência do erro que ela estava cometendo, né? Fofoca santa. Ah, meu Deus do céu. Então, assim, e às vezes existe não, né? Às vezes as pessoas caem no erro da fofoca. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que nós temos que resistir, né? Resistir ao pecado. Manipulação, isso mesmo. Até porque hoje a maior guerra que nós travamos enquanto sociedade, seja nos nossos relacionamentos familiares, eclesiásticos, em todos os ambientes, está sendo a guerra de narrativas. A maior batalha hoje são as narrativas. Você pode, às vezes, um fato, cada uma das pessoas constrói uma narrativa em torno dele para manipular a maneira como você enxerga. Então, assim, as narrativas são criadas. Daí omite algumas informações, manipula alguns fatos. É isso mesmo. É a guerra de narrativas. E nós vivemos isso todo o tempo. E esse que é o complicado. Você tem todos criando suas próprias narrativas. Fica até difícil a gente saber qual delas é a verdade. Então, a nossa luta contra o pecado, ela é intensa. E a gente precisa, de fato, resistir. As nossas lutas espirituais, elas produzem dor. Quando ele coloca só não tentes resistir até o sangue, é porque não é fácil lutar contra o pecado. Não é fácil. A gente falou aqui, eu brinquei da fofoca santa, né? Mas pensa o quanto que é difícil para um fofoqueiro parar de fofocar. A língua coça, não gosta? É só a graça de Deus, por isso tem que resistir, né? Tem que falar, a pessoa tem que falar, deixa eu te contar. Não, peraí, deixa eu ficar quieto, né? Como é difícil, às vezes, para quem é ganancioso, repartir. Não, deixa eu dividir aqui, peraí, né? Eu posso abençoar o outro, é difícil para quem é ganancioso repartir. Para quem tem uma sexualidade desregrada, não, deixa eu controlar o desejo da minha carne, do meu eu, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso respeitar minha esposa, meu marido, eu preciso... É difícil, a luta contra o pecado, ela mostra que lutar contra o pecado não é fácil, gera uma dor. É lógico que há uma bênção enorme em vencer o pecado, mas não é fácil lutar contra o pecado, não é. Se fosse fácil, de fato, ninguém faria, né? Não, é fácil, vamos lá. Então, assim, é uma luta, e é isso que o escritor bíblico está mostrando. Olha, vocês têm que resistir, e às vezes vocês não resistem até o sangue, não vai até o fim, não trava aquela batalha. Então, a gente pensa às vezes em tantas coisas para um ano novo, né? A gente pensa em conquistar, em fazer, etc. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar, Deus, aonde eu estou errando? Pecando contra o Senhor, né? Como a Ilma colocou, qual que é a minha rebelião contra Ti? Eu quero nesse ano lutar contra isso, Pai, me ajuda, pelo meio do Seu Santo Espírito, me dá força, me dá direção, me ajuda a enxergar quando eu errar, e que assim eu consiga vencer, porque às vezes a gente vê algumas ações pecaminosas que são mais gritantes, mais visíveis. Quando trata de algumas coisas específicas, parece que é mais visível para a gente, né? Roubo, assassinato, adultério, o uso de drogas. Quando a gente pensa nessas coisas, é muito visível para a gente, mas a lista de vícios, de pecados, ela é muito maior do que esses, né? Não se resume a isso, e às vezes isso é fácil de ver, aí você fala, não, mas e o pecado, né, do egoísmo, do individualismo, da exploração, da manipulação, né? Às vezes é difícil a gente falar assim, nossa, não, eu estou sendo manipulador, né? É mais fácil, é difícil a gente falar, nossa, eu preciso tratar isso no meu coração, Deus me ajuda, né? Me dá graça. Então, a gente observar isso. E o propósito da disciplina do Senhor, né, que a gente encontra aqui, versículo 5, e estáis esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Correção aqui é um termo que era usado para o treinamento infantil, quando você ia educar uma criança, né? A ideia da palavra grega paideia é você pegar uma criança pela mão e ir conduzindo-a para que ela possa aprender a viver, para que ela possa aprender o que ela precisa fazer. Então, quando a palavra de Deus fala que Deus nos corrige, está dizendo que Deus nos pega como crianças pela mão para mostrar para a gente qual é o caminho que a gente deve seguir, qual é o caminho que a gente deve trilhar,
quais são as coisas que nós devemos abandonar, né? É um treinamento, é um cuidado de Deus para conosco, assim como um adulto tem o cuidado para ensinar uma criança, né? Para ensinar um filho, para ensinar um sobrinho, um neto, né? Mesmo carinho, mesmo afeto. Você vai pegar uma criança e você vai ensiná-la, né? E a maneira de ensiná-la é algo que traz esse crescimento, e é isso que o escritor bíblico está mostrando para a gente, né? Que Deus corrige os filhos a quem ama, Deus toma pela mão aqueles a que pertencem a Ele, né? Para nos purificar mesmo dos nossos pecados. O versículo 10, pulando um pouquinho lá, diz assim, ó: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele usa como comparação os pais ensinando os filhos. Os pais nos educaram conforme lhes parecia bem. Olha que nós pais, nós somos falhos, né? A gente acha que deve ir para um caminho e de repente a gente fala, nossa, né? A gente repensa, a gente erra às vezes na educação, a gente é duro demais, a gente é mole demais, né? Assim, a gente vai, não é fácil para a gente, né? E a gente vai aprendendo a ser pai, a ser mãe, a educar no decorrer da vida, né? Depois que os filhos estão velhos, que a gente tem experiência, né? Aí já foi, né? Aí já passou. Exatamente, quando está no último, você está preparado para o primeiro. E a gente vive isso, mas a gente é limitado. Agora Deus é perfeito. Deus, como um pai, como aquele que cuida da gente, Ele é perfeito, Ele sabe o que a gente precisa. Deus não comete os equívocos que nós cometemos, porque nós somos limitados. A gente faz com boas intenções, mas a gente erra. Agora Deus não, Deus é perfeito, e Ele faz isso para que nós participemos da sua santidade. Então Ele nos purifica dos nossos pecados, para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor. Quando você volta lá no capítulo 12, no versículo 2, olha só o que ele coloca no versículo 2, que é o início do capítulo, né, mostrando sobre esse processo de disciplina de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então ele mostra que todo esse processo de disciplina de Deus é para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Nós olhamos para Ele e somos moldados por Ele. Então Deus vai corrigindo a gente, que nesse ano de 2025, como filho e filha querido, amado por Deus, que Deus possa disciplinar bastante você, viu? E eu também, né? Que Deus nos conduza, né? Que Deus nos mostre, que o Espírito de Deus nos incomode nos nossos erros, que Ele possa mostrar para nós qual que é o caminho, porque a disciplina da parte de Deus confirma a nossa filiação, confirma que nós somos filhos de Deus. Olha o versículo 9, né? Ele diz assim, ó: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então o escritor bíblico ele vai mostrar, tanto no versículo 9 como no 8, que a disciplina de Deus é algo que confirma que somos filhos de Deus, né? Versículo 8: se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se Deus não nos corrigisse, é porque nós não éramos filhos. É igual, assim, você já teve vontade de corrigir o filho dos outros? Não. Mas a gente não faz por bom senso, mas quando você vê uma criança aprontando, dá aquela vontade. Vontade dá. Só que aí o bom senso fala assim, não, peraí, não é meu, não é minha responsabilidade, né? Você fala assim, se eu falar alguma coisa vai ficar pior, que aí o pai e a mãe tomam as dores, né? Assim, a gente sabe, e a gente tem o nosso jeito, a gente tem os nossos valores, os nossos princípios, da maneira como a gente educa, o outro tem o outro. Então, quando o escritor bíblico coloca isso, que se Deus não nos corrigisse, nós seríamos como bastardos, está dizendo isso, é como se Deus olhasse para nós e nós estivéssemos fora da vontade dele, ele diz, deixa que outro cuida. E Deus não faz isso. Deus fala, não, peraí, Alex, vem cá, e exerce disciplina. Por quê? Porque somos filhos, sobre nós está a responsabilidade, né? Porque se o outro que não teme a Deus faz algo contra Deus, ele não crê em Deus, não ama a Deus, não é submisso a Deus, diferente de nós que cremos, né? Daí assim, eu creio em Deus, confio em Deus, sigo ao Senhor, aí eu tenho que obedecer, não tem outro caminho. Aí para a gente a responsabilidade é maior, né? Porque tem essa relação, né? Esse relacionamento com Deus, né? E Deus vai nos disciplinando mesmo, né?
porque mostra essa, que somos filhos, né? Mostra essa filiação nossa ao Senhor, né? E a ausência de repreensão, ele coloca que é um péssimo sinal. Se Deus não corrige, não repreende, logo não sois filhos, sois bastardos, né? Não foi gerado pelo próprio Espírito de Deus, né? Os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito, né? Tem a nova semente, a semente do Espírito de Deus sobre as suas vidas. Então Deus vai tratando da gente, vai moldando e vai nos transformando dia após dia, segundo a imagem de Jesus. Que Deus possa nos fortalecer para esse novo ano, né? Que Deus possa falar com a gente, que nós possamos fazer uma avaliação sincera, né? Sem autojustificativas, né? Porque a gente às vezes vai dar autojustificação, a gente vai tentar justificar. Não, Deus, mas eu faço isso. Como é que é? Burlando, né? Ah, Deus, mas eu faço isso por causa daquilo, né? Ah, é porque a gente é cheio de dar desculpa, não? A gente a gente vai tentando, a gente a gente, não, Deus, eu não sou bem assim, eu só fiz isso porque eu estava. A gente vai tentando dar arranjando desculpa, a gente vai dando migué diante de Deus, né? A gente vai dando mas não adianta, né? Quanto mais a gente faz isso, mais demora o processo de transformação nosso, porque o processo de transformação ele só acontece quando a gente reconhece o pecado e a gente luta contra ele. Não significa que a gente vai reconhecer e vai conseguir vencê-lo do dia para a noite, mas quando a gente reconhece, a gente trava uma batalha, a gente vai lutando e o Espírito de Deus vai nos fortalecer. Não, peraí, eu sou uma pessoa muito irritada, né? Que é um pecado também, né? Uma pessoa muito irritada. Aí alguém fala, você já se irrita. O marido ou a esposa fala uma coisa, você já, o sangue ferve. O filho, você já nervoso. Alguém vai falar alguma coisa no trabalho, aí você precisa falar, não, peraí, eu estou irritado demais, Deus me ajuda, né? Significa que no dia seguinte você vai estar zen? Vou viver a vida inteira zen agora. Não, você vai continuar a vida inteira tendo que, não, peraí, Deus me ajuda, karma aqui, me traz tranquilidade, Senhor. É uma luta contra o pecado, até que vai chegar um dia que você vai ver que o Espírito de Deus está te ajudando a controlar a irritabilidade, né? Mas é a ação de Deus, porque a nossa, se a gente puder, a gente esgana, né? Mas aí Deus vem tratando a gente, fala, calma, né? O Espírito de Deus vai moldando a gente. O resultado da disciplina, quando Deus nos corrige e a gente vai sendo tratado, uma das coisas que Deus traz para a gente é paz interior. Olha o versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, fruto de justiça. Então, o que o autor está dizendo para a gente é que no primeiro momento, quando a gente é disciplinado, a gente não gosta. Ninguém gosta de ser disciplinado, né? A gente sabe da importância da disciplina, mas quando a gente passa por um processo de disciplina, a gente fica incomodado. Então, no primeiro momento, ele coloca para a gente, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Às vezes pode ser a tristeza do constrangimento, pode ser a tristeza de que você errou, nossa, eu errei mesmo, e a gente fica abatido, né, porque nós não queríamos ter feito o que fizemos. Mas com o passar do tempo, conforme Deus vai moldando a gente, produz fruto pacífico. O que é um fruto pacífico? Produz uma paz interior. É esse fruto pacífico que o texto está falando. Quando Deus vai tratando da gente, você fala assim, não, de fato, era aquilo mesmo, e Deus está moldando o meu coração. A gente vai ter essa paz interior. E não tem nada melhor do que essa paz interior. Que a gente ir dormir, ter a cabeça tranquila e falar, não, eu sei que eu estou em paz. Estou em paz comigo mesmo, estou em paz com Deus, né? Estou em paz com tudo que aconteceu, da maneira como Deus tem tratado a minha vida, é paz. Então essa paz interior, ela é importante, né? Ela é necessária. E Deus, pela sua graça, vai moldando a gente segundo o seu coração. Então procure ser tratado por Deus, que essa paz invade o seu coração, né? Uma paz real, uma paz que excede todo o entendimento, né? Não é uma mente cauterizada, que às vezes as pessoas têm a mente cauterizada pelo próprio pecado, né? Sabe quando a pessoa ela erra, ela faz uma maldade, ela faz algo que não devia, mas não está nem aí, a pessoa é fria, né? Não tem sentimento, às vezes só vai ver quando estiver sozinha, porque ela vai afastando as pessoas, né? Os relacionamentos vão se tornando muito complicados, né? Muito frios, e tem gente que de fato não reconhece, o orgulho não deixa, né? A sensação de que eu estou sempre certo, né? Estou sempre certo, os outros estão sempre errados, não sei o quê. E ela vai lá. Aí é uma mente cauterizada.
Mas diferente da mente cauterizada é a mente daqueles que têm paz interior, né? A pessoa fala, não, olha, eu errei, eu pedi perdão, eu me restaurei, eu estou em paz com Deus e estou em paz comigo, agora que Deus cuide do outro também, né? Porque é esse processo da paz, né? A gente saber que a gente fez o que era preciso, não, olha, eu errei ali também, mas eu estou mudando meu comportamento, é a luta contra o pecado. E quando a gente vai lutando e vendo a graça de Deus, a gente vai tendo essa paz interior, né? A gente sabe da nossa comunhão com Deus. E eu acho assim que dentro dessa ideia, Darcy, da pessoa que não reconhece o erro dela, é da onde vem às vezes mais o apego à religiosidade do que a comunhão com Deus. Porque quando você está em comunhão com Deus, o Espírito de Deus te incomoda. Não tem como você estar em comunhão com Deus e o Espírito de Deus não te... Às vezes, para aquele momento de impulso, mas ele fala assim, nossa, espera aí, Deus, perdoa, não. Não pode ser o estilo de vida, né? Tem que ser a ideia do acidente mesmo, né? Assim, acontecer. Perdi a cabeça, né? Perdi a cabeça naquele momento. O que acontece? E é isso mesmo. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, não adianta, o Espírito de Deus vai incomodar. Entendeu? Você pode, fui lá, mentir, acabei mentindo, né? Mas na hora que você sai dali, você fala assim, puxa, meu Deus, pisei na bola, não podia ter feito. O Espírito de Deus vai incomodando, não tem jeito. Então essa paz interior que só Deus pode dar. E também tem a reconciliação com Deus. Olha o versículo de número 11, né? A continuidade dele, né? Ele fala que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercidos, fruto de justiça. Quando fala sobre esse fruto de justiça, está também tratando da nossa justificação diante de Deus, né? A nossa comunhão com Deus. Traz para nós não só essa paz interior, mas traz para a gente o conceito de justiça nossa junto ao Senhor, né? O sacrifício de Jesus que nos leva a uma comunhão profunda com Deus, a um relacionamento com o Senhor. Então não é só paz interior, é comunhão com Deus. Porque Deus ele é perfeito na sua execução de justiça, né? E agora a gente sempre tem aquele que a gente tem mais dó, mais compaixão, que é mais ligado com a gente, que é mais amigo da gente, né? Tem mais afinidade. É difícil, né? Na questão de justiça, você tem às vezes a questão de quem tem mais poder. Então vamos lá, a disciplina, uma das coisas que é importante aqui, caminhando aqui para a nossa reflexão final. Primeiro, ela não pode ser desprezada. Versículo 5 fala muito sobre isso. Não menosprezes a correção, ou seja, não despreze, não trate com indiferença. Se Deus falar ao seu coração, por meio do Espírito Santo, de coisas que você precisa corrigir na sua vida, não despreze, não trate com indiferença a voz do Senhor falando ao seu coração. Atente. Fala assim, Deus, se o Senhor está falando isso, eu vou buscar tratar isso diante do Senhor, né? Não menospreze, não despreze de maneira alguma aquilo que Deus tem falado. E Deus vai falar de coisas diferentes para cada um de nós. O que Deus precisa tratar no meu coração às vezes é diferente do que Deus precisa tratar no coração do Arthur. Deus precisa tratar no coração do Arthur diferente do que vai tratar no coração do Brian. O coração do Brian é diferente da Priscila. Está entendendo? Se cada um de nós temos as nossas lutas, então Deus vai tratar da gente de maneira pessoal. Cada um de nós somos filhos de Deus e a gente precisa ser moldado, a gente precisa ser corrigido. Não adianta, a gente está num processo, né? Agora, qual é a ação de Deus sobre nós? Aí vai da nossa comunhão, intimidade pessoal com o Senhor e a avaliação de fato das nossas vidas, né? Uma outra coisa é que a correção ela auxilia a reconstruir a sua vida. Olha o versículo 12. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Essa expressão de fortalecer as mãos e os joelhos que estão vacilantes, né? Joelho trôpego é quando você está, sabe quando está com a perna meio tremendo, assim, porque você está meio frágil. É Deus te dando um renovo. Então, restabelecer as mãos decaídas e joelhos trôpegos, se refere a um mover de Deus que fortalece você para o novo momento. Deus te reconstituindo. Então, no processo de disciplina, por mais doloroso que ele seja no primeiro momento, por mais tristeza que ele pode causar, é Deus agindo em você e te preparando para te fortalecer. Então, você está sendo renovado por Deus no processo de disciplina. A disciplina não é para te derrubar. Pelo contrário, a disciplina é para te levantar, para te fortalecer. É Deus falando, filho, não é assim, filha, não é assim, o seu caminho não é esse,
eu tenho coisas melhores, maiores para você, e é Deus fortalecendo a gente para a gente prosseguir. Então, tenha isso no seu coração, que a disciplina de Deus auxilia a reconstruir sua vida, né? Pegando novamente o exemplo do filho, né? Quando nós corrigimos os nossos filhos, é porque nós sabemos que algumas coisas que eles podem fazer pode trazer consequências ruins, e a gente quer que eles se deem bem, né? Nós queremos que os nossos filhos consigam prosseguir, né? A gente sempre fala, né, que esperamos que os nossos filhos tenham vidas melhores do que nós tivemos, né? A gente quer que eles cresçam mais, amadureçam mais, a gente sempre quer mais para os nossos filhos, né? E Deus, sem dúvida alguma, quer coisas maravilhosas para a gente, mas para isso a gente precisa ser corrigido, senão a gente vai lá e mete o dedo na tomada. A gente vai lá e mexe na água que está fervendo em cima do fogão, não é assim? A gente vai, lógico que essa é uma metáfora, mas a gente faz exatamente isso. Deus fala, não põe o dedo aí, na hora que já foi, né? Já colocou. Esse processo de disciplina de Deus às vezes até o silêncio de Deus é doloroso, né? Na hora que Deus fala assim, não, fica um pouco aí pensando, não, Deus, mostra. Para os ansiosos. Imagina, é difícil, né? Mas Deus faz isso realmente para nos reconstruir, né? Nos fortalecer, nos trazer uma nova direção. E Ele motiva a gente para traçar o nosso caminho. Olha o versículo de número 12 ainda, né? Que ele fala, quando ele fala restabelecer as mãos decaídas, os olhos trôpegos, ele está falando sobre a maneira como nós vamos prosseguir na vida, né? Então, é necessário que tenhamos nova força para a gente prosseguir, e com isso a gente vai alcançar um crescimento espiritual, a gente vai alcançar um desenvolvimento. Então o versículo 13 diz assim, ó, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Então nessa nova caminhada, os caminhos pelos quais nós andamos é o caminho reto. A gente recebe a cura, né, cura emocional, cura espiritual da parte do Senhor, com as mãos fortalecidas, joelhos firmes. A gente segue por um novo caminho, né? Fazer o caminho que é reto agora, e com isso a gente não se extravia, a gente consegue prosseguir com os olhos firmes no Senhor, né? Uma das coisas que eu poderia concluir aqui do nosso estudo é que, sem dúvida nenhuma, não tem vitória se não houver luta, né? Então, assim, contra o pecado não tem como a gente vencer se a gente não lutar. Se a gente não lutar, ele sempre vai nos vencer, não tem jeito. A batalha ela é constante. Então a gente precisa buscar em Deus força, pedir para que o Espírito de Deus nos reanime, e a gente prosseguir sempre lutando para que Deus nos fortaleça. E tem uma frase que eu peguei aqui, que diz assim, ó, Deus não usa um homem ou uma mulher poderosamente antes de feri-lo profundamente. Essa frase é do C.S. Lewis. Ele fala que Deus não usa uma pessoa de maneira tão intensa, tão profunda, se essa pessoa não passar também por um processo de dor e luta tão intenso. Quanto mais lutas nós travamos, quanto mais dificuldades nós enfrentamos, mas encontramos em Deus socorro e força, mais usado por Ele nós somos. É Deus moldando a gente durante a nossa jornada, né? Então, quando nós lemos que o pai corrige o filho a quem ama, que nós possamos nos lembrar que essa correção de Deus é boa para nós, né? Ela é o trabalhar de Deus para nos moldar a imagem de Cristo. Então que no novo ano, além de todas as metas, propósitos, objetivos que nós colocarmos em várias áreas diferentes, que nós possamos também pôr na nossa lista, e até muito mais do que pôr, priorizar na nossa lista, a nossa comunhão com Deus, né? Lutar contra o pecado e viver em devoção contínua ao Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus eterno, muito obrigado por essa manhã, junto aos nossos irmãos e irmãs. Como é bom ler a Tua Palavra, refletirmos naquilo que o Senhor trouxe por meio do Seu Espírito Santo, aos escritores bíblicos. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que age e opera em nós, perdoando-nos dos nossos pecados. Obrigado porque, através da ação disciplinar do Senhor, da correção do Senhor, nós podemos, ó Pai amado, sentir tanto o Teu perdão se revelando por meio de Sua graça, quanto podemos nos sentir fortalecidos por Ti para prosseguirmos. Agora, Deus, que nesse novo ano que vai se iniciar, que nós possamos continuar travando as batalhas contra o pecado, Deus. Que Teu Espírito nos ajude, que Teu Espírito nos dê discernimento. Pai eterno, que possamos saber discernir entre a falsa culpa e a culpa verdadeira. Que possamos, ó Pai amado, saber o que de fato vai contra a vontade do Senhor, e aquilo que for contrário a Ti, nos ajuda, Pai, nos ajuda a vencermos, a superarmos,
e mantermos uma vida de integridade perante o Senhor. Sê com a gente, abençoa-nos aqui, abençoa também a vida dos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco hoje, que estão, ó Pai amado, recebendo visitas da sua família, ou que estão em viagem. Pai eterno, guarda-os aonde estiverem, e também abençoa-nos constantemente aqui, de acordo com o teu querer. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém, Pai. Amém, que Deus abençoe.